Olá, João, já vamos começar, tá bom? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, né, aí? Boa tarde. Fui buscar Vocês são papel e todas... caneta para anotar tudo que esse Japa tem para falar para gente. Vocês estão todas em casa, isoladas, né? Estamos todos aqui. Certo. E cuidando, né, gente? É o jeito, é a melhor forma de conter. Exatamente. Makoto, o pessoal está chegando aqui aos poucos, tá? A Claro, maioria com certeza. são os nossos Certo. alunos. Para quem não nos conhece, eu sou a Sol, a Milena também está aí online, né, Mi? Sim. Tem alguns, o Makoto estava conversando com a gente, ele disse que vai ter alguns amigos do Japão, né? Qual é a Isso. cidade que você está mesmo? Ryugasaki, é o estado de Ibaraki-ken. Bonito o jeito que ele fala, né, gente? Vamos manter assim bonito, a gente não vai tentar... Eu não vou repetir, só. É Ryu, de dragão, Ryugasaki. Ryugasaki. Ryugasaki, isso. Ryugasaki, isso. Consegui. No Brasil, as pessoas têm essa tendência de falar o S com um som de Z, né? Como Kawasaki, né? Mas é Kawasaki, Ryugasaki. Isso. Olha lá, já começamos essa live aprendendo. Gente, eu vou muito falar que eu estou falando com alguém do Japão aqui no meu Instagram. Preciso dizer isso para as pessoas. Não preciso comunicar, gente. Não é sempre que a gente está assim, né, Sol? A gente estava até explicando pro Makoto por que a gente não fez pelo Instagram. O Instagram está caindo muito a conexão, então a gente está utilizando mais essa plataforma porque ela consegue manter. A gente fica 1 hora, 2 horas em aula e não cai. Consegue manter essa conexão bacana para todos. Tá? Então, por isso que a gente não... Google sendo o Google, né, amiga? Oi? O Google sendo o Google, né? Para variar. Ele é fera, né? Ele sabe da conexão. A gente convidou, para quem está chegando agora, a gente convidou o Makoto, um amigo que está no Japão, para conversar um pouquinho com a gente sobre a ferramenta, sobre o Ikigai, o que é essa ferramenta. Quem é o nosso aluno já viu que a gente já conversou um pouquinho sobre o Ikigai no início dos nossos módulos. A gente sempre começa com o Ikigai, e ele é uma grande ferramenta, né, Makoto? Isso, aqui, na verdade, é uma filosofia de vida, né? Ikigai, da palavra Iki, né? Vem de Ikiru, né? Vida, de viver. Então, seria a filosofia do propósito de viver, né? O propósito da vida, assim, onde você se encontra fazendo algo que você gosta, esse mesmo fator que você gosta acaba se tornando uma profissão. Vocês aprendem isso no início da vida, isso? Isso, não, normalmente demora um pouco, assim, para achar o Ikigai de cada pessoa, né? Para se encontrar. É como a vocação, né? Eu mesmo, meu Ikigai eternamente vai ser a cozinha. Então, é onde eu me sinto eternamente feliz, podendo fazer pessoas felizes através disso, e principalmente onde eu estou ganhando conhecimentos a cada dia mais que eu estou dentro dessa filosofia. Que legal. Makoto, conta um pouquinho pra gente do que você está fazendo aí, como que tá a sua vida aí, para a gente esperar um pouquinho o pessoal entrar, para a gente começar a falar sobre a filosofia. Então, você conta um pouquinho quem é você, o que você foi fazer aí no Japão, conta um pouquinho pra gente. Certo. Bom, no Brasil eu sou sushi chef, né?
formado com as escolas japonesas daqui. Então, assim, o propósito dessa vez foi a trabalho. Tá vindo para cá fazer um pouco de capitalização, né, financeira, e através disso deu a calhar que foi exatamente na minha área, assim, a parte de alimentação. E hoje, no atual emprego, eu trabalho muito com liderança de equipe. Então, através disso, ajudar as pessoas a encontrarem esse Ikigai, utilizar do Ikigai para estar ajudando as pessoas a encontrar propósitos, para trazer melhorias, seja para a equipe, seja para a empresa em si. Então, você está aí há quanto tempo? Dessa vez, 4 meses. 4 meses. Foi no olho do furacão. Isso. Como Se está fosse essa um pouco depois, realidade? acho que seria bem difícil assim a entrada, assim como está sendo hoje em dia é difícil a entrada para cá, assim como a saída também para outros países, por conta dessa contenção. E vocês estão conseguindo trabalhar, porque aqui a Sim, gente está parado. algumas empresas pararam, assim, alguns setores, né? Seja autopeças, eletrônicos, mas como é a parte de alimentação, dificilmente a gente prevê uma parada, a não ser que, né, deu uma piorada, mas que Deus queira que não vai acontecer. Então, na parte de alimentação, dificilmente vai ocorrer essa parada. Legal. Olha E só. Eu queria um pouquinho que o Makoto, agora que nós estamos já com mais alguns alunos, se apresentasse a trajetória profissional dele, né? Então, você contou que você está aí no Japão, vivendo o seu propósito, que é a arte da culinária. Eu chamo de arte porque quem me conhece sabe que eu não domino nada disso. Aliás, estou com uma queimadura aqui, não sei se vai dar para ver, da minha primeira tentativa de fazer bolo em casa nesse isolamento. Eu consegui queimar, gente, formar bolha na minha mão em uma tentativa. Então, pode se observar que esse não é o meu propósito de vida, né? Então, eu queria que o Makoto contasse um pouquinho sobre a trajetória dele, né? Eu sou suspeita para falar, porque já me agraciei muitas das vezes por esse dom que ele tem. E você já conheceu dos meus pratos também, que eu lembro disso. Bom, uhum. vamos lá. Basicamente, quando se fala de comida japonesa, acho que não tem lugar melhor e mais confortável assim para a gente estar, né, falando dessa base, essa cultura milenar do que o próprio Japão. Há essa difusão de culturas, seja América japonesa, seja nipo-brasileira, né, que é o Brasil dentro do Japão e suas culturas, mas assim, na busca de uma melhoria contínua da gastronomia, da culinária e suas culturas milenares, dessa vez eu vim para cá para estar vivendo realmente como é o dia a dia, como é o dia a dia do japonês em relação às suas dietas, em relação às suas escolhas alimentícias e o que isso traz para a qualidade de vida deles. Afinal de contas, a gente vê muitos idosos aqui, e muitos idosos vivendo bem, pedalando nas ruas, andando com bastante energia. Que Então, legal! eu acredito e vejo que isso é reflexo, né, da alimentação. Olha só, algo super importante de salientar, né? Uma das coisas que a gente coloca muito no nosso módulo de inteligência emocional, né, Sol? Que são os Uhum. detalhes que fazem a diferença, né? Então, o autocuidado, especialmente nesse momento, né, Makoto, é muito importante. Então, você está vendo aí ao vivo, né, e a cores, o quanto que isso, a longo prazo, interfere muito, né? Esse autocuidado com a alimentação, com a atividade física, as meditações, né, que também são muito frequentes nessa cultura, né, Makoto? Isso, até antigamente, assim, há 10, 15 anos atrás, era quase que obrigatório entrar nas fábricas para trabalhar e fazer lá seus alongamentos, seus exercícios pré-trabalho, né? Então, tudo isso traz uma autoestima, não só, como uma qualidade de vida um pouco melhor, assim, né? Bacana. Conta um pouquinho, então, o que é o Ikigai? Vamos começar pelo nome. Bom, vamos lá, partindo do kanji, né? Ikigai, propósito de vida, né? A partir do momento que você se acha dentro da sua vocação, no propósito de você se sentir bem, ajudando o próximo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, isso vem a agregar para sua vida. Você acaba andando junto com essa filosofia chamada de Ikigai,
Basicamente é isso. Aí, através disso, ela se torna uma ferramenta para trabalhos em grupos, trabalho como liderança e trabalhos mais dinâmicos, assim, que precisam ter mais paciência para lidar com o público, ter mais sabedoria para tomar decisões. Tá. Pelo que a gente consegue visualizar aqui, ela é uma mandala, é isso? Basicamente, sim, para se levar para a vida. Tá. Que tem 4 pontos que a gente precisa olhar e trabalhar, é isso? Isso, A gente... sempre fazendo a harmonia de todos para buscar uma harmonia maior, trazendo como resultado a própria palavra Ikigai. Achei muito bacana, né? O Iki significar harmonia, né? E o Kai, não sei se estou falando certo, né? Desejos e expectativas, porque muitas das vezes, pelo menos vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória profissional, quem já participou aí dos nossos encontros, né, Sol, sabe que eu demorei para encontrar o meu, né? A minha harmonia, o meu equilíbrio, né? Principalmente porque na minha fase aí, sei lá, da adolescência e etc., eu tinha muitos desejos e expectativas, mas poucos deles alinhados, né? De fato, com o perfil. Né? Então, eu queria muito sair de Botucatu, eu queria muito morar fora, eu queria muito fazer intercâmbio, né? Eu tinha esse desejo muito do sair. Eu acreditava que eu só iria experienciar a vida de fato, né? Se eu saísse do meu núcleo. Era essa a minha visão com 17 anos de idade, né? Só que não era harmônico, né? Então, a gente costuma dizer muito sobre o equilíbrio, né? Quando eu vejo essa mandala, a grande questão que eu vejo é que quem consegue, nessa fase, trabalhar o autoconhecimento, consegue trazer essa harmonia. Quem não para trabalhar o autoconhecimento, isso vai acabar passando batido, né, Makoto? Isso, porque nós não pegamos somente o conhecimento que trazemos, absorvemos de escolas ou de professores, mas também o autoconhecimento é muito importante, porque afinal de contas, por mais que uma escola passe um conhecimento padrão, já tendo como base em formatos antigos e anteriores, a busca contínua pelo conhecimento, seja da sua profissão, seja do seu estilo de vida, é muito importante. Só lembrando, Iki, né, é do Ikiru, verbo viver. Né? Então, é para que continue até, se possível, o final de sua vida ou trajetória profissional. Né? Provavelmente, a gente acaba não largando mão, por conta de ser um estilo de vida também, né? Uma filosofia para a vida. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre cada aspecto da mandala, né? Então, eu vejo que, parando para analisar, a gente vai unir paixão, profissão, vocação e missão, é isso? São 4 pontos. Exato. Como que eu consigo fazer essa junção, assim, né? Eu sei que parte do processo de autoconhecimento, né, de um processo de investigação, né, até nesse textinho que a gente coloca aqui, né, que é de um livro, Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, ele fala, né, ele fala que precisa ser uma investigação paciente, até por conta disso eu trouxe essa nossa camiseta, né, Sol? Paciente onde vende, se tiver, né? Porque nem sempre a gente é paciente nesse processo de autoconhecimento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que você conseguiu unir isso, como que foi a sua trajetória para unir paixão, profissão, vocação e missão. Bom, vamos lá. Basicamente, vou falar então sobre a minha vida como sushi-chefe. A vocação encontra-se desde o momento que você começa a fazer uma profissão, né? Seja para você ter isso como seu ganha-pão, né? Como diríamos no Brasil, e estar feliz com isso. Algumas pessoas que me traziam a seguinte dinâmica: não adianta eu ter feito a faculdade de veterinária se eu estou trabalhando lavando cachorro em pet shop. Não que isso seja um ponto negativo, né? Mas são alguns dos pontos que já me foram abordados quando se falam de Ikigai. Então, para mim, poder estar fazendo esse tipo de trabalho e futuramente, se eu puder estar exercendo esse tipo de trabalho aqui no Japão,
vai ser uma honra muito grande. Então, vamos começar, não sei, não necessariamente na ordem que foi falado, mas a missão. A minha missão, ela tem 2 pontos. Primeiro é trazer essa minha profissão e executar ela, fazendo pessoas felizes através da comida. E Que lindo, segunda, porém... fazer com pessoas felizes através da comida. Gosto de gente que tem, gente, essa missão. Porém, vem o fator principal, que é manter essa tradição milenar. Quando falamos de milenar, são mais de 1000 anos de cultura, né? Então, trazer à tona isso, não como um Japão que é visto somente por fora. Ah, é karatê, é desenhos animados, não. É muito mais do que isso, gente. São filosofias milenares que são bem aplicadas hoje em dia ainda. Através disso, tentar manter o máximo do possível, assim como foi passado pelos meus avós, pelos meus pais, e assim como eu quero estar passando para as futuras gerações que virão ainda. Essa, basicamente, é a missão. Ótimo. E agora... Vocação, praticamente aquilo que eu falei. A gente se encontra fazendo aquilo que gostamos, né? E acaba se tornando o nosso trabalho, nossa rotina, a nossa busca contínua por melhorias. A busca contínua por melhorias é muito, muito interessante você colocar isso, né? Porque a parte ali que envolve a vocação tem o que o mundo precisa, né? Exato. E vou até contar um pouquinho desse movimento que a gente está vivenciando agora. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, né, gente? Vocês sabem disso. Olha só estou contando vários podres meus nesse momento que a gente está gravando, mas vamos lá. E estamos vivendo um momento de isolamento, certo? Sim. Se o mundo precisa da minha vocação, eu vou deixar de entregá-la para o mundo só porque eu não gosto de tecnologia? Ou eu vou estar disposta, como o Makoto falou, a buscar melhorar cada vez mais, né, Sol? Eu acho que nesse aspecto a gente precisa muito olhar, especialmente para o momento que a gente está vivendo. Ontem nós conversamos com muitos, tem professores na nossa rede, né, Sol? Empreendedores, colaboradores, alunos de pré-vestibular, de ensino médio. E a grande questão tem um monte de coisa nesse momento que eu não vou controlar, mas tem uma coisa que eu controlo, que é a minha atitude, né? E essa atitude vem muito de eu olhar para o que o mundo precisa, né? O meu mundo está precisando de mais carinho, o meu mundo está precisando que eu aprenda essa tecnologia, né? O mundo está precisando que mais pessoas façam outras felizes por meio da comida. Você se dispôs a ir para o outro lado do mundo, né? Para aprender e se aperfeiçoar. E, gente, não é porque ele eu vou trazer era excelente, eu que o diga, mas, né? E ele já foi ser melhor ainda. Eu vou trazer assim um exemplo basicamente sobre o coronavírus. Acho que isso vai trazer muitos comentários, seja pró, seja contra, mas ao invés de buscarmos estar criticando a situação em si, poderíamos estar buscando mais empatia. É o que eu tenho dito ultimamente, assim. Falar somente que a culpa foi da China ou que a China não está vendo o reflexo que isso está trazendo para o mundo. Gente, só na China foram mais de 12 mil mortes e 250 mil casos. Então, assim, para falar que foi um golpe da China é muito fácil, mas para sentir a empatia pelo mesmo povo é um tanto difícil. E essa é que é a mudança de atitude. Foi muito por conta disso que a gente buscou te trazer aqui também, para que os nossos jovens consigam olhar para esse movimento com empatia. A gente fala muito dessa palavra, só que ela tem que ser vivida, né, Makoto? Não é só pronunciar empatia, é vivenciar, e não vivenciar só no nosso ciclo, mas olhar para uma notícia, olhar para uma realidade e ter empatia sobre ela, realmente tentar entender a fundo o que está acontecendo. E se eu não entender, eu não julgar. Sim, é o que eu tenho dito para o pessoal. Embora o povo fale assim, eu odeio o chinês, vários discursos de ódio hoje em dia. Eu odeio o chinês porque eles são o vírus. Não, gente, peraí, acho que a vida inteira você comprou produto chinês, contribuiu para esse mercado também. Então, não só a parte que entramos na hipocrisia, mas também essa parte de estar vendo realmente o que está acontecendo na situação atual, seja lá da China, seja aqui do Japão, seja do Brasil agora.
Bacana, muito bacana você entrar nesse ponto, que realmente é um ponto que a gente precisa parar e pensar um pouco, né? De fato, o nosso mercado, tudo mudou e a gente vai precisar olhar para toda essa movimentação com outros olhos. Eu só gostaria de falar um oi aqui para um professor que está com a gente também online, o Carlos Eduardo, é o professor de RH lá da Faculdade Enal. Professor, se o senhor puder dar um oi aqui. Sinta-se à vontade para participar da discussão conosco, né, Sol? Vai agregar muito. Ele também trabalha todo o processo de recursos humanos, todo esse processo de liderança, então ele sabe muito do que a gente está falando. Mas vamos para o próximo ponto, depois o professor faz a sua participação. Então, a gente falou... Falamos de vocação, falamos de missão. E agora? Faltou o professor Paixão. Paixão. A paixão, acho que eu acabei falando, porque envolve, né? Os quatro pontos, eles estão sempre ligados, né? Um com o outro. Então, assim, a paixão minha sempre foi a cozinha. Sempre foi trazer essa cultura nossa em formato de prato, em formato de histórias da cultura e passar isso para frente e trazer uma visão diferente do Japão, do que os brasileiros, do que os americanos, do que o mundo todo tem atualmente, ou tinha de uma década para trás, que começou a mudar um pouco. A paixão, o porquê nós estamos sempre na busca de perfeição. Muitas pessoas comentam, tudo que vem do Japão é extremamente perfeito, mas para chegar no perfeito, a busca através da correção de erros, o que nós chamamos aqui de a prova de erros, é muito grande. Para um produto chegar a ser perfeito, provavelmente foi feito 1.000, 2.000 unidades dele até chegar nisso. Então, essa se trata também da nossa paixão, fazer uma melhoria contínua à prova de erros. Nossa, isso tem muito a ver com o estudo, né, Sol? E o processo de persistência, né? Sim. Porque quando eu estou fazendo algo porque, de fato, eu estou apaixonado por, eu não vejo o tempo passar, né? Assim, quando a gente está com alguém que a gente, de fato, está apaixonado, o tempo passa, rapidinho, e a gente nem vê o tanto que a gente está dedicando de carinho para aquela pessoa, ou quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente passa horas e horas, né, Sol? Quando a gente via, a gente estava saindo do parque tarde da noite e fala, nossa, meu Deus, esse horário, precisamos, né, ir embora e tal. E isso se traduz nos nossos estudos nesse momento de aperfeiçoamento, né? E que tá tudo bem eu errar na primeira, na segunda vez, desde que eu persista, né? Como você disse, a perfeição só vai chegar depois que eu fizer 1, 2, 10, 100, 200, 1.000 vezes e tá tudo bem. Mas se eu estiver apaixonado por aquilo, eu vou fazer. E por mais que você faça 1.000 vezes, 999 vezes não deram certo. Gente, acreditar que a milésima vez vai dar certo, ou se a milésima vez não der certo, provavelmente a milésima primeira vez vai dar certo, e chegar a conseguir manter essa persistência através da prova de erros e através da melhoria contínua. É demais. Olá, meninas. Olá, professor. Olá, professor, bem-vindo. Desculpa não poder abrir a câmera, que eu estou no trabalho, então aqui é difícil abrir a câmera aqui. Não tem problema. Você falou direto do Japão, né? O nosso amigo aí. Sim, o Makoto está direto do Japão. Eu trabalho em empresa japonesa. Olha que bacana! Eu trabalho aqui em Guarulhos. Olha só! É uma empresa de autopeça japonesa. Eu sei muito bem como que é a cultura japonesa. Estou aqui já há 8 anos já. Já aprendi bem o que é qualidade, principalmente, né? E conviver com 3 diretores japoneses mesmo, que falam quase nada em português e a gente tem que se comunicar em inglês com eles aqui. Então é muito importante entender a cultura japonesa, né? É uma cultura muito rica, né? Eu sou suspeita, eu adoro. Tento sempre ficar entendendo e aprendendo um pouco mais sobre, desde os pequenos detalhes, né, Makoto? A gente começou a conversar por conta de uma fruta que a Milena estava comendo e a gente não sabia o que era fruta, e ele começou a conversar e explicar um pouquinho para a gente, porque, de fato, existem detalhes que a gente nem tem ciência sobre.
e o quanto essas ciências podem nos ajudar, nos agregar, né? Trazer esse movimento de qualidade para a nossa vida, né? Para o nosso trabalho. Então, como tudo isso pode nos auxiliar, né? Um outro ponto é a disciplina, né? A disciplina, principalmente, aqui a disciplina é muito grande. Um bom ponto colocado. Disciplina a gente tem trabalhado ao longo de todos os nossos encontros, né, Mi? Porque, de fato, a gente precisava trabalhar essa disciplina para quem está entrando na faculdade, para quem está entrando no ensino médio, para quem está no pré-vestibular. Porque, de fato, a gente vem de um ensino que estava de uma maneira, a gente precisa criar um outro tipo de disciplina para conseguir chegar nesse nosso propósito. Eu quero passar na faculdade, eu quero, entrar numa universidade, eu quero estar nessa universidade, entrar no mercado de trabalho. Como que eu vou ter essa disciplina? Como que eu vou desenvolvê-la, né? Como que eu estudava de uma maneira lá no ensino fundamental e agora no ensino médio eu tenho uma outra rotina? Como que isso vai fazer parte da minha vida, né? A gente tem trabalhado muito esse processo de disciplina e o quanto vocês, japoneses, podem nos ajudar, né, Makoto? Certo. Bom, a disciplina, ela se trata aqui de, como eu já disse anteriormente, fatores milenares até, né? Existe o conselho... É lógico que existe muita rebeldia hoje em dia também, mesmo aqui no Japão. Mas existem os conselhos paternos, maternos, de professores, e normalmente quando o professor passa, um mestre passa, aquilo é algo que ele já passou para a vida. Afinal de contas, ele não está lá como professor à toa. Ele tem um propósito, ele tem também o Ikigai dele para estar lá. Então, muito desse respeito mútuo também, do aluno-professor, professor-aluno, tudo que é passado através do que ele já vivenciou, através do que ele viveu. Nós aqui costumamos dizer que a única pessoa para a qual o imperador baixa a cabeça e faz reverência é o professor, né? Então, tem-se muito dessa disciplina e de se manter ela nos dias de hoje. Nossa, muito bacana, não sabia disso também. Que legal. E agora é a profissão, né, Makoto? Isso. A profissão. Como trazer isso para os dias de hoje, para o seu cotidiano, né, para a sua rotina, estabelecer limites de como não exercer a profissão, tocando naquele assunto que falamos semana passada sobre a síndrome de Burnout, das pessoas que trabalham, e como estar harmonizando isso com o Ikigai. A profissão vem muito lá da vocação, né? E através disso fazer escolhas sábias e fazer escolhas que te tornam pessoas cheias, felizes e que levem todos esses fatores dito anteriormente, como a harmonização, a disciplina, a vocação e principalmente a missão quando se trata da profissão. Que legal. A gente sempre traz, né, Mi, um exercício no começo dos nossos módulos, e como a gente estava no começo dos nossos módulos com todos os nossos alunos, pode ser que algum deles não tenha vivenciado com a gente essa ferramenta que é o Ikigai. Por isso também que a gente trouxe o Makoto para falar um pouquinho para a gente, acho que isso veio como um presente para nós do mundo, para conversarmos sobre o Ikigai. E a gente traz essa ferramenta aqui em branco, vocês estão vendo a tela, e a gente sempre pede para que os nossos alunos reflitam um pouquinho e registrem sobre o que está sendo pedido. Então, a gente ouviu o Makoto falando, né, a gente olhou para essa ferramenta, entendeu um pouquinho mais sobre o Ikigai. O nosso convite hoje é que vocês realmente parem um pouquinho para olhar para o seu Ikigai. Quem ainda não teve essa oportunidade, olhe agora. De fato, entendam um pouquinho, olhem, revisem um pouquinho o que o Makoto falou, um pouquinho sobre os nossos módulos, sobre tudo que a gente já conversou sobre o Ikigai, e vamos descobrir o seu, né? Agora temos esse presente, né, Makoto?
Eu vou fazer o comentário baseado em todos os fatores que estão aí, ó. Vou começar ali por cima. O que mais gosta de fazer? Acho que é nítido para todo mundo e não é segredo que o que eu mais gosto de fazer é viver a cozinha, seja na parte de cozinhar, seja na parte de estudar, né? O que gostaria de fazer profissionalmente, crescer cada vez mais e mais dentro dessa parte da cozinha, como na liderança de equipes e liderança de grupos. As maiores habilidades são comunicação e transparência. É fato, não sei se vocês sabem, mas Makoto significa palavra sincera. Makoto. Sinceridade, transparência. Né? Então também tem um nome aí para estar honrando o significado. E a marca para deixar para o mundo. A marca para deixar para o mundo que eu acredito que antes de briga, seja dentro de empresas, seja dentro de grupos, seja com opiniões diferentes, existe essa ferramenta que nós chamamos de diálogo e comunicação, né? Então eu acredito que a marca para deixar para o mundo é que tudo pode ser resolvido na base de um bom diálogo. Olha só, isso faz muito sentido quando a gente para pensar que tipo de situações eu vou dizer sim e que tipo de situações eu vou dizer não, né? A gente trabalha muito, Makoto, essa questão do Ikigai, o Encontre Sua Vocação, né? Que é um dos módulos que a gente trabalha com os alunos do NUC, porque a gente acredita que não é sobre a escolha do curso que você vai prestar, mas é também sobre que tipo de ambiente vai fazer sentido para mim exercitar aquele curso. Então, por exemplo, não é porque você escolheu medicina que necessariamente uma clínica faz sentido para você, ou que o setor público, né? Porque isso tem muito a ver com os valores que nos regem. Então, conheço chefes de cozinha que antes de se tornarem gastrônomos, eles já foram advogados, já foram médicos. Então, assim, normalmente vem daquela pressão, né? Seja japonesa, seja ocidental, de o pai quer que seja médico, o pai quer que seja advogado. Mas, de repente, ao longo do tempo e com o passar da vida, encontra o seu Ikigai dentro da cozinha. Arrasou. Outra parte da ferramenta que a gente traz é quais são os seus objetivos para esse ano. Então, tem alguns alunos nossos que já fizeram essa parte da ferramenta, mas a gente vai pedir que vocês revisitem ela, né? Porque quando fizemos, não estávamos vivenciando toda essa movimentação, né? Todo esse isolamento. Talvez você precisa revisitar, porque talvez algumas dessas coisas tenham mudado, ou você tenha que ajustar um pouco elas, tá? Então, a gente vai pedir para que vocês também escrevam quais são os seus objetivos, tanto escolar quanto pessoal. Né, Mi? Exatamente. É importante eu alinhar para eu verificar assim, eu talvez já saiba qual é a minha paixão, vou parar, aproveitar esse momento de isolamento para fazer esse exercício. Aliás, esse exercício está na plataforma online gratuita do NUC para todos vocês, né? E eu vou parar agora para olhar, se a minha paixão, eu já percebi que a minha paixão é tal aspecto, vamos traduzir isso agora para o contexto pessoal e escolar? Vamos transformar isso em objetivo? Então a paixão do Makoto é a cozinha. Para ele vivenciar os 4 pontos dessa mandala do Ikigai, ele traçou objetivos para ele, pessoais, né? E diz tudo, né, Makoto? Estar aí faz parte das suas metas e dos seus objetivos. Certo? Aqui nós temos um ditado. Mais um dia de vida e menos um dia de vida. Então, assim, a cada dia que se passa é mais um dia de aprendizado. Porém, sendo menos um dia de vida, temos esse porquê. Por que vamos fazer isso hoje? Por que temos que aprender isso hoje? E por que temos que aprender isso hoje e amanhã será tarde para aprender? Lógico, quando se trata de conhecimento, nunca é tarde. Mas o quanto mais pudermos absorver no dia de hoje, no presente, né, no atual cenário que se encontra o mundo, eu acredito que também não é demasiado assim. Exatamente. Muito bacana. Então, vamos lá, é um convite para vocês traduzirem. Então, coloquem, né, o seu Ikigai traduzido num objetivo de tudo,
por isso escolar, e num objetivo pessoal, né? Como que eu quero vivenciar isso nesse período, né, Sol? Esse é o convite que a gente tinha para fazer para vocês, né? Estou muito feliz de estar aqui com a Coto, com a Sol, compartilhando um pouco disso, né? Quero agradecer ao professor Carlos Eduardo. Professor, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Eu tenho um objetivo sempre anual, né? Que é impactar positivamente os meus alunos. E tem cumprido muito, não, professor? A gente tenta, né? É difícil, mas a gente tenta. Hoje, pela manhã, a gente estava com o Botino, que é um diretor de um colégio, que também é parceiro do NUC, e ele estava falando sobre o quanto os professores, nos últimos 15 dias, trabalharam tanto quanto os médicos. Já acho que tem 2 setores que estão trabalhando absurdamente, né, gente? A saúde e a educação, né? E como é importante cada um de nós valorizarmos esse movimento. O professor Carlos Eduardo está lá, na companhia dele, e apesar de estar aqui conosco, né, da Faculdade Enal, acho que é um exemplo do quanto cada docente tem se dedicado para cumprir essa meta, né, essa vocação educacional que a gente carrega, né, professor? E agora muito mais, que é um grande desafio, né? Aulas online é um desafio, assim, absurdo. Exato, vários alunos nos mandaram mensagens que estavam ainda em aula, então não puderam estar aqui com a gente, mas estamos, quem percebeu, estamos gravando essa aula, para que depois a gente consiga também disponibilizar no YouTube, para que vocês consigam revisitar, né? Foram várias informações aqui, então, para assimilar todas elas, né, para realmente eu parar, ter um tempinho, olhar, lembrar o que o Makoto falou e fazer meu Ikigai, para que realmente possa ajudar vocês. Acho que era isso, né, Mi? Makoto? Ai. Makoto, quando você estiver no Brasil, faz um jantar para a gente, tá? Opa, vamos sim. Uma grande honra. A gente só vai precisar juntar todo mundo, porque aqui tem o pessoal de Poços, de Caraguá, de Ribeirão Pires, de São Paulo, Botucatu. A gente faz a média, né? De todos os lugares. Eu acho que tem que ser aqui, né? Eu acho que tem que ser Botucatu, porque nós teremos novidades, né, Sol? Quem sabe uma coisa estará conosco em novidades do segundo semestre. Olha só a verdade, estamos planejando... Não vou dar spoiler aqui, não. Não vou dar spoiler aqui, não. Sem spoiler, sem spoiler. Contem comigo, sempre as horas. Tá, só um detalhezinho, né? Makoto. Carlos, um recadinho só. Uhum. Então, aqui, eu estou numa empresa japonesa. A gente faz 10 anos de Brasil esse ano, agora em maio, né? E a gente vai fazer um almoço especial e jantar para os funcionários com culinária japonesa. Vou trazer 3 sushi-men, que são amigos meus, e vamos fazer um almoço especial pessoal aqui. Olha lá, que legal. O irmão do Makoto está por aqui, né? Olha só. Ele tá em Botucatu, né? Isso. O querido, amado. Aliás, é graças a ele que conhecemos o Makoto, né? Até vou contar aqui um intervalo comercial, né? Eu conheci o Makoto na época que ele se dedicava a um projeto social aqui em Botucatu. Então, ele e o Hugo, além de empreendedores, né? Além de nos trazerem muita saúde por meio da peixaria Eagle, por meio dos pratos do Makoto, eles fazem vários projetos sociais, né? E eu acabei conhecendo o Makoto em um deles, né, Makoto? Eu me lembro de você, Milena, no balcão de Sushi Bar, assim, antes desse projeto. Antes desse projeto? Você lembra? Antes desse projeto, exato. Lá no Sankei. Gente, eu sempre como muito, então é bem provável, porque como muito do japonês mesmo. Mas assim, eu só preciso encerrar a ligação porque tem alunos que precisam voltar para a aula. Makoto, de coração, muito, 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 muito obrigada. Que a gente possa marcar uma outra videocall para falar sobre a síndrome burnout, que é com certeza. Começou a conversar um pouquinho sobre ela. E acho que para o nosso mundo empresarial também faz muito sentido, e também para os nossos estudantes, afinal, não é só no mundo empresarial que ela nos amedronta, né? Então, que a gente possa voltar a nos conversar e nos comunicar. Professor Carlos, muito obrigada pela sua presença. Alunos queridos, obrigado. Muito obrigada.
Para o pessoal de Bauru, estamos daqui a pouco online às 3 horas, tá bom? Beijo! Tchau, gente. Minasan, Tchau. arigatou gozaimasu. Tchau, tchau. Tchau.